é muito pesado para ti viver sem problemas. É muito pesado. Para uma pessoa que passou a vida inteira tendo problemas, e que acabou aprendendo a se relacionar, ó, se relacionar com a mãe através dos problemas, é pesado ter uma vida leve. Olá, tudo bom? Vim aqui conversar com vocês. Eu estava conversando com uma pessoa, uma conhecida minha, e ela contou que ela tá com dificuldade em contratar uma pessoa para ajudar na casa dela. Ela estava muito sobrecarregada, essa pessoa ela cria conteúdo também como eu. Ela decidiu ter alguém para ajudar ela com os afazeres domésticos, afinal ela é mãe, ela tem filhos, né, e decidiu contratar alguém aí para fazer o almoço, né, para cuidar da casa e fazer o almoço. E aí a gente estava conversando e ela me disse assim: "É a terceira pessoa que eu contrato e que não dá certo". Bom, vocês que já estão mais tempo aqui me acompanhando sabem que eu sou coach e eu, para mim, todo problema, toda coisa que acontece com alguém, ela tem uma utilidade. É essa percepção que eu tenho sempre, não existe nenhum problema na vida de alguém que ele seja um problema, um fato, isolado. Todos os fatos que geram situações desafiadoras, ao meu ver, têm uma utilidade. Então eu perguntei para essa minha conhecida, né, o que acontece de bom se tu contratar? Ah, eu consigo criar conteúdo, eu vou conseguir crescer meu Instagram, eu vou conseguir, fechar vendas, vou conseguir focar na parte de entrar em contato com as pessoas, vender. Afinal, são em torno de 3 horas a mais que eu ganho no meu dia. Ok. E o que que tu perde? Eu perguntei para ela. O que que tu perde? E ela disse assim: "Não perco nada". Eu disse: "Não, tem alguma coisa que tu perde. Quando tu contrata alguém, tu tem um ganho imediato, que é esse que tu já enxergou e foi por esse motivo que tu resolveu contratar alguém. Mas tem alguma coisa na tua vida que tu perde e que o teu subconsciente está tentando te boicotar. Por quê? Por conta dessa perda que tu tem". E ela ficou pensativa, ficou muito pensativa. E aí eu perguntei para ela: "Vamos fazer diferente, eu vou fazer a pergunta diferente, tá? O que que aconteceu depois quando essas pessoas que tu contratou não ficaram?". Aí ela me disse assim: "Eu tive que chamar minha mãe para vir me ajudar". Aí eu disse para ela: "Ah, tu teve que chamar tua mãe. E a tua mãe já te ajudava antes?". Daí ela disse assim: "É, toda vez que eu tenho um problema, eu chamo a minha mãe. Toda vez que eu tenho uma dificuldade que eu não consigo resolver, eu chamo a minha mãe, ela fica lá em casa, ela cuida das crianças, ela faz o almoço para mim, ela dá conta da casa e eu faço as minhas coisas". E aí eu disse para ela: "E isso foi a vida inteira assim?". Eu fiz essa pergunta, né: "Isso foi a vida inteira assim?". E ela disse assim: "É, desde que eu comecei a trabalhar com o digital". Aí eu disse para ela assim, perguntei, né: "E como era a vida da tua mãe? Como foi a tua vida até agora e como era a vida da tua mãe?". Aí ela me disse assim: A minha mãe teve uma vida muito difícil, muito desafiadora, minha mãe passou a vida inteira apagando incêndio, e eu, por muitos anos, eu tive uma vida pesada também, sempre correndo atrás, sempre buscando, dar o melhor para minha família, sempre, trabalhando muito para fazer as coisas acontecerem. E de um tempo para cá, o que que eu decidi? Ter uma vida um pouco mais leve, fazer as coisas com mais calma, ter mais tempo de qualidade para minha família e, conseguir e focar no digital, porque eu sei que esse é um meio que vai me trazer um retorno financeiro maior e eu vou poder investir em alguém para cuidar da minha casa, bem assim. Aí eu olhei para ela e disse assim: "Tu tem certeza que tu não tá, digamos assim, perdendo nada, que seja uma perda que lá no fundo, no fundo, dói muito quando tu contrata alguém?". E ela disse assim: "Eu não tô conseguindo ver isso, Débora". E eu disse assim: "Cara, para e pensa, se cada vez que tu tem um problema, tu chama tua mãe,
É muito pesado para ti viver sem problemas. É muito pesado. Para uma pessoa que passou a vida inteira tendo problemas e que acabou aprendendo a se relacionar, ó, se relacionar com a mãe através dos problemas, é pesado ter uma vida leve. É pesado ter uma vida leve. E ela ficou assim: "Não", né, assim, meio sem entender: "Não, não é por aí". Não, é assim. Olha só, tu me disse que a tua mãe foi uma mulher que sempre correu atrás e batalhou para ter as coisas, teve uma vida pesada, uma vida difícil, desafiadora, e que tu seguiu mais ou menos a mesma linha. Tu decidiu ter uma vida mais leve. Só que cada vez que tu tá caminhando para ter essa vida mais leve, cada vez que tu dá um passo contratando alguém para te ajudar, acontece algum problema e tu acaba voltando para trás e chamando a tua mãe de novo, é por esse motivo que tu não tá conseguindo contratar alguém com clareza, com eficácia, que fique, entende? Porque lá no teu subconsciente tem uma informação: "Eu não posso ser diferente da minha mãe, eu não posso deixar minha mãe para trás, eu não posso ter uma vida leve", entende? E ela ficou ali perdida, mas ao mesmo tempo ela entendeu que tem alguma coisa que tem lógica. Então eu fiz outra pergunta para ela. Eu perguntei para ela: "Como é que é o teu relacionamento com a tua mãe? Como é que foi até hoje? Vocês saem para passear como mãe e filha, fazem compras, vão tomar um café, vocês tu convida ela para ir na tua casa assistir um filme, ou vocês duas vão em um salão para fazer a unha. Vocês têm um relacionamento de mãe e filha sem problema? Vocês conseguem ter tempo de qualidade uma com a outra, sentar e simplesmente conversar sobre a vida, sem que o motivo que tu faça com que ela vá na tua casa seja por problema ou que tu vá na casa dela seja um problema?" E ela disse que não. Então, gente, para mim, para minha pessoa, ficou muito claro o porquê que ela não consegue contratar alguém. O subconsciente dela, no subconsciente dela tem uma informação: é pesado ser leve. E a outra informação: eu não posso desagradar a minha mãe. E aí eu perguntei para ela como é que é o sentimento dela quando ela está contratando alguém. Se ela se sente estranha, como é que ela se sente quando tem alguém dentro da casa dela fazendo as coisas por ela. E ela disse assim: "Eu acho bom, mas realmente eu queria que fosse a minha mãe, mas eu não quero ficar sobrecarregando a minha mãe". E aí eu perguntei pra ela: "Será que a tua mãe também não tá se sentindo como se diz, jogada pra escanteio? Será que a tua mãe também não tá com um sentimentozinho, assim, de que tá ficando de lado, que tá sendo deixada de lado?" Porque o que acontece, gente, na codependência emocional, uma das pessoas tem um sentimento de culpa. E a outra se sente como se estivesse sendo desprezada, deixada de lado, abandonada, rejeitada, entende? É como se fosse uma espécie de ciúme, entende? Um ciúme, a pessoa está com um certo ciúme de que a outra, não está precisando mais dela. E aí o que acontece? Quando tu tem um vínculo em que o motivo é um problema, tu sempre vai ter problema. Por quê? Porque essas 2 pessoas, elas não aprenderam a se amar pelo que elas são, mãe e filha. Elas aprenderam a se amar por conta de um problema. Elas aprenderam que para ficarem juntas, elas precisam de um problema. Faz sentido? Então assim, por que que é vício emocional? Porque uma passa socorrendo a outra. Uma passa socorrendo a outra. Elas criaram uma programação mental em que uma só sobrevive com a outra através do problema. Elas criaram uma programação mental em que uma precisa socorrer a outra o tempo todo e que isso é amor. Só que isso não é amor. Amor é amor. Isso é dependência emocional, entende? Nós, nós somos seres que buscamos o tempo todo pertencer.
o ser humano, ele foi configurado para se sentir pertencente a algo. Então, o tempo todo, nós, de alguma forma ou de outra, estamos buscando a aprovação do outro, estamos buscando agradar o outro, estamos buscando de uma maneira inconsciente proximidade com o outro, para se sentir pertencente. E aqui nesse exemplo que eu trouxe, essa pessoa ela não estava conseguindo contratar, as pessoas não estavam dando certo na casa dela, porque lá no fundo, ela estava se sentindo mal por contratar alguém, como se ela estivesse abandonando a mãe dela. E a mãe dela é bem provavelmente que estivesse se sentindo ali deixada de lado, abandonada, rejeitada, entende? Então, isso é uma configuração de vício emocional. Lá no fundo, é um medo de desagradar também. Porque no momento que eu tô fazendo algo, que eu tô me afastando do outro, lá no fundo eu vou desagradar alguém. Cada vez que eu dou um passo para fazer alguma coisa em que eu vou desagradar alguém, ou que eu vou deixar algumas pessoas para trás, e eu começo a tentar e não conseguir, isso configura é porque tem um vício emocional armazenado ali, em algum lugar na tua mente. Tem uma outra coisa aqui, que é a questão de ser guerreira, tá? Se a mãe foi a vida inteira uma pessoa que passou apagando incêndio, correndo, trabalhando demais, correndo demais, buscando fazer o melhor sempre, correndo, 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 a gente que é filha, e aí eu digo a gente porque eu já estive nessa situação, quando tu começa a fazer diferente, tu começa a se achar esquisita, tu começa a se achar estranha. E aí por um sentimento, esse sentimento esquisito de parece que tu tá fazendo algo de errado, porque tu tá ficando muito diferente da tua família, esse sentimento faz com que tu não prospere naquilo que tu tá fazendo. No caso dela, ela estava tentando contratar alguém para cuidar da casa enquanto ela estava criando conteúdo. E criar conteúdo ia fazer o quê? Com que ela atraísse mais clientes, ia fazer com que ela vendesse, entende? E o que acontece? Como é que eu vou ter uma vida leve se a minha mãe nunca teve? Como é que eu vou ter uma vida, que eu vou ter mais prosperidade financeira se a minha mãe nunca teve? Gente, essa questão do pertencimento, ela é muito forte. Então, inconscientemente, ela estava afastando a prosperidade financeira, uma vida mais leve, por conta de um medo inconsciente de desagradar. Por um medo inconsciente de não pertencer mais, de ficar muito diferente do que ela aprendeu que era certo, fazer muito, ser uma pessoa fazedora como a mãe dela, entende? E aí eu quero te convidar para uma reflexão, eu quero te convidar agora para uma reflexão para você olhar para a sua vida. O que que tu tá fazendo, ou o que tu tá tentando fazer de diferente da tua família, e aí eu digo da família de origem, tá? Pai, mãe, avós, que tá bem difícil de engrenar. O que que é que tu tá tentando fazer aí, para fazer dar certo, que pode ser relacionamento, ter filhos, casar, ou fazendo algo, empreendendo em alguma área que tá difícil. O que que tu tá tentando fazer dentro dessas áreas que tá difícil de engrenar? Saúde, daqui a pouco a tua família, tu vem de uma família que todo mundo sempre teve sobrepeso e tu tá tentando emagrecer e não tá conseguindo. O que que tu tá tentando fazer? Que tu tá patinando, patinando, patinando e a coisa não tá andando, não tá funcionando. Reflete aí. E te convido a uma reflexão mais profunda ainda. Mais profunda. Quem vai se afastar de você quando aquilo que tu tá tentando fazer der certo? Quem é que vai se afastar de você quando aquilo que tu tá tentando fazer der certo? Quem da tua família ou dos teus amigos, das tuas amigas, vai se sentir mal, vai ficar chateado ou vai ficar debochando, ironizando,
se você conquistar aquilo que você quer conquistar. Se você se tornar aquilo que você está tentando se tornar. Quem vai ficar mal? Quem você vai estar desagradando caso você atinja os teus objetivos? A pessoa que você se torna, se você atingir teus objetivos, vai desagradar alguém da família? Vai fazer com alguém se sinta triste, chateado ou ignorado, desprezado, abandonado, rejeitado? Reflete sobre isso. Gente, é esse o ponto. Esse é o ponto. É essa a questão. Vou te falar mais. O coach integral sistêmico é uma ferramenta, é um caminho em que tu consegue olhar para essas questões e muitas outras, olhar lá no teu subconsciente o que está acontecendo e reprogramar aquilo que precisa ser reprogramado para que você atinja os teus objetivos. O coach integral sistêmico é um caminho em que tu consegue olhar com riqueza de detalhes, sabe? Botar foco e luz em cima dessas travas, desses bloqueios, dessas dificuldades que tu tem na vida, que antes tu achava que era apenas coincidência. O coach te mostra que aquilo que tu acha que é coincidência, que é um mero acidente, que apenas foi um fato isolado, não é coincidência não. Não é um fato isolado. E sim é uma programação que tu precisa mudar. Então, se você se identificou com esse conteúdo, se você se fez essa pergunta e viu que tem algumas coisas aí que estão acontecendo na sua vida, que pode ter uma relação de codependência emocional com alguém, escreve aqui embaixo, sessão, e vem experimentar uma sessão do coaching integral sistêmico.